Bom dia, pessoal do nono ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 8 e o assunto é Teorema de Pitágoras. Então, para começar esse assunto, a gente precisa entender aqui o que é hipotenusa e cateto no triângulo retângulo, certo? A gente só utiliza o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Bom, então o lado oposto ao ângulo reto, neste caso o lado AC, a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados, que é o AB e o BC, que são os dois lados que compreendem o ângulo reto, a gente chama de cateto, certo? Então, no triângulo retângulo, a gente tem sempre a hipotenusa e dois catetos, ok? A hipotenusa, ela é sempre o lado maior, certo? Bom, depois, com calma, na página 3, que é onde está esse assunto, vocês vão ler aqui, ó, a história do Pitágoras com a nível de curiosidade, certo? E aqui também tem uma imagem de Pitágoras, que foi um importante matemático e filósofo. Continuando a matéria, então, antes de deduzir a fórmula, né, do Teorema de Pitágoras, eu quero fazer uma atividade com vocês. Vocês vão pegar, tá, a página 1 do material de apoio, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer com essa página. Primeiramente, claro que o meu já está adiantado aqui, né, o processo. Vocês vão pegar e vão prolongar aqui, ó, tá? Até aqui, ó, o finalzinho desse quadrado. Deixa eu botar um pouquinho para frente para vocês verem aqui, ó. Na realidade, vocês vão desenhar um outro quadrado de simetria, de reflexão, ou seja, do mesmo tamanho desse quadrado que nós temos aqui, ó, nós temos a reflexão dele, que é aqui do outro lado, ó. Então, nós vamos desenhar um quadrado de reflexão. Só que essa parte aqui, que vai ficar aqui a linha, nós não vamos usar, tá? Depois vocês vão cortar. Aí, vocês vão ficar com 1, 2, 3, 4, 5 partes, que vocês vão pintar com 5 cores diferentes, como eu fiz aqui. Aí, vocês vão cortar toda a parte externa e também essas divisões que se criou aqui nestes dois quadrados pequenos, certo? Porque se vocês observarem, o que a gente tem aqui? Aqui no meio nós temos um triângulo retângulo, olha aqui o ângulo reto. Aí aqui, ó, nesse lado que a gente chama de cateto, nós temos um quadrado e desse outro lado que a gente chama de cateto, um segundo quadrado. E aqui na hipotenusa, um quadrado maior. Então, aqui a gente tem um quadrado maior e aqui nós temos dois quadrados menores, tá? Então, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai sobrepor. Nós vamos sobrepor a este quadrado maior aqui, estes dois quadrados menores, ou seja, essas 5 partes. Então, vou montar aqui para vocês. Sobrepor. Ó, coloquei já uma parte. Agora, eu vou colocar mais uma parte aqui em cima. Mais uma partezinha aqui. Ó, menor. Tá? Continuando, vocês vão fazer a mesma atividade aí na casa de vocês. E terminando com esse último aqui. O que aconteceu? Se vocês observarem, ó, o meu não ficou muito bom, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer com mais calma aí em casa, vocês vão ver que ficam perfeito, tá? O que acontece? Vocês vão observar que estes dois quadrados menores que nós tínhamos aqui, nós conseguimos sobrepor ele, fechando todo esse quadrado maior. Então, essa é a proposta
da atividade da página 4, tá, pessoal? Essa é a proposta D aqui para vocês, ó. Agora vamos responder aqui B e C. Letra D. Qual a relação entre a área do quadrado maior e as áreas dos outros dois quadrados? Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre a área do quadrado maior e a área destes dois quadrados menores? O que vocês observam? Que a área do quadrado maior é a soma das áreas dos outros dois quadrados. A gente não conseguiu sobrepor esses dois aqui dentro. Então, a área do maior é a soma dos dois quadrados menores. Letra E. Chamando a hipotenusa de A, qual é a área do quadrado maior? Bom, se a hipotenusa é A, então ela é um lado do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a gente vai fazer o quê? A ao quadrado, certo? E chamando as medidas dos catetos de B e C, quais serão essas áreas? Ó, eu vou chamar esse cateto aqui de B. Se ele é lado, então vai ser B ao quadrado. E esse de C vai ser C ao quadrado. Então, com base nas respostas anteriores, escreva uma relação que envolva a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo, pessoal? A gente não viu que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos dois quadrados menores? Então, essa aqui é a relação conhecida como o Teorema de Pitágoras, tá? Eu tentei demonstrar para vocês de uma forma rápida uma demonstração para mostrar da onde que saiu essa fórmula, tá? Do Teorema de Pitágoras. Então, aqui nós temos um resuminho, tá? Que é o nosso triângulo retângulo, tá? A, B e C, que eu chamei aqui também de hipotenusa, cateto e cateto, ou seja, a fórmula do Teorema de Pitágoras é esta aqui, ó. Hipotenusa, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou vocês podem pensar assim também. Hipotenusa ao quadrado, que é esse lado maior, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Estes quadrados não são por acaso, são dos quadrados que eu mostrei ali para vocês, ó. Tá? Então, essa relação, ela serve para quê? Para encontrar lados de triângulo retângulo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a medida A e a medida C. Com essa fórmula, eu acho a medida B. E assim sucessivamente, eu posso ter a medida B e C e achar o lado A. Então, sempre que eu tiver duas medidas, tá? Dois lados, vamos dizer assim, de um triângulo retângulo, através do Teorema de Pitágoras, eu consigo achar o terceiro lado, tá? Bom, então agora vocês vão acompanhar aqui, ó. Quem não tem ainda o aplicativo do RA Positivo, é só ir ali no Play Store e baixar. Coloquem assim, RA Positivo, tá? Ó, assim, ó, RA Positivo, ó, positivo. Ok? RA Positivo. Aí, vocês baixam o aplicativo que ele tem leitor de QR Code. Vocês vão colocar o celular aqui, passar o leitor, que tem uma explicação, tá? Muito próxima que eu mostrei ali para vocês, mas vocês conseguem ver com mais calma, de extrema importância para a compreensão do conteúdo, tá? Então, não esqueçam de baixar, quem ainda não tem, o aplicativo do RA Positivo para ler o QR Code, certo? Então, agora a gente vai para as atividades. Ó. Então, a nossa aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras, nas páginas 3 a 5. Vocês vão fazer os exercícios 6, das páginas 6, que é um exercício só, 7, toda a página,
E na página 9, vocês vão fazer o exercício 10, só o exercício 10. Então, a página 6, a página 7 e a página 9, o exercício 10. E vão me entregar até 12 de maio. Certo, pessoal? Então, assim, ó, antes de finalizar, tá? Eu vou só mostrar um exercício para mostrar que tipo de exercício que vai ser pedido para vocês, ó. Nesse caso aqui, a hipotenusa é x, um cateto é 9 e o outro é 12. Colocando na fórmula do teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, ó, x ao quadrado igual cateto ao quadrado, 9 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 12 ao quadrado. Aqui não importa a ordem, se trocar aqui não vai fazer diferença, é uma soma, tá? Então, se inverter a ordem dos catetos, não tem problema. Quanto que é 9 ao quadrado? 81. 12 ao quadrado, 144. Somando, 225. X ao quadrado é igual a raiz de 225, que é 15. Então, descobrimos a medida da hipotenusa, certo? Então, sempre que a gente tiver um triângulo retângulo, como eu já tinha dito, dois lados do triângulo, a gente encontra o terceiro através da fórmula do teorema de Pitágoras. Tá, pessoal? Então, é isso e até a próxima aula.